Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Sagrada Escritura, o livro de Gênesis. Nós temos feito exposições deste livro por blocos. Há um bom tempo atrás nós ouvimos uma série de exposições do capítulo 1 até o capítulo 6, e agora, algumas semanas atrás, nós começamos uma segunda série nesse livro que cobrirá do capítulo 6, 9 até o capítulo 11. E hoje nós ouviremos a exposição do capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. É o segundo sermão dessa série que nós chamamos de O Recomeço, a esperança de uma nova criação. Nós faremos a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Acompanhe a leitura com reverência e fé. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. E a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, diante dessa série de narrativas históricas, reais, Senhor, que apontam para um juízo ainda mais severo e um juízo definitivo. Ó Deus, nos concede aprendermos com essas narrativas do Antigo Testamento, em especial, Senhor, com essa que nós acabamos de ler, que o Teu Espírito fale, Senhor, por intermédio da pregação da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, use
a pregação da tua palavra para confrontar os corações, mas também para produzir segurança e conforto neles. Ó Senhor, que o Senhor fale com o teu povo, como disseram os nossos pais, Senhor, na época da pós-reforma. O sermão é Vox Dei, é Deus falando com o seu povo. Então, Senhor, fala conosco. Nós precisamos que o Senhor fale, e fale de maneira que marque os nossos corações, Senhor. Incendeie os nossos corações, para que nós temamos ao Senhor e vivamos vida piedosa na esperança real de novos céus e nova terra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês leem os evangelhos com bastante frequência, vocês devem conhecer várias das parábolas que foram contadas pelo nosso Salvador. Certa vez, o nosso Salvador contou uma parábola sobre as 10 virgens. Quantos de vocês lembram dessa parábola? Das 10 virgens, 5 virgens eram virgens prudentes, enquanto as outras 5 eram virgens nécias ou negligentes. Todas elas deveriam esperar pelo noivo com atenção. Elas deveriam estar preparadas e trazer o azeite sobre as suas lâmpadas. Mas, quando estava chegando a hora, o azeite das virgens nécias, das virgens negligentes, acabou. Então as virgens nécias pedem para as prudentes: dê-nos do azeite de vocês. Mas as prudentes, com toda a prudência, dizem: nós não podemos compartilhar o nosso azeite, porque senão vai faltar tanto para a gente quanto para vocês. Então, elas recomendaram que as virgens negligentes fossem procurar. E elas foram procurar para comprar o azeite. Mas o texto lá de Mateus 25 diz que à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo chegou. E só estavam prontas as 5 virgens que tinham o seu azeite. A porta se fecha, então logo chega as virgens nécias ou negligentes. E elas batem a porta: abra-nos a porta. Mas o Senhor responde: eu não conheço vocês. O Senhor, depois de contar essa parábola, irmãos, disse o seguinte: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quando a porta se fecha, encerrou-se o tempo da preparação. Quando o despertador toca, não há como adiar o alarme. Não esse despertador. Esse despertador do mundo que o Senhor já tem tempo fixo. Não haverá segundas chances quando o alarme tocar. Portanto, nós devemos estar preparados. Essa ideia de fechar a porta não é uma ideia que o Senhor tirou apenas da sua brilhante inteligência. Isso estava presente lá na história de Noé. É Deus que fechou a porta da arca. E uma vez fechada, ninguém podia entrar de forma alguma. No primeiro sermão dessa série de mensagens que nós começamos há algumas semanas, irmãos, nós ouvimos sobre o aviso de despejo. No capítulo 6, do verso 9 ao 22, Deus dá o aviso: eu vou destruir o mundo que eu criei, porque esse mundo se corrompeu. Mas agora, no capítulo 7, a narrativa nos narra o soar do despertador. A catástrofe universal ocorrerá, e quem que será salvo? Somente os eleitos de Deus subsistem ao juízo. Eles vão ser os prudentes que aguardam a vinda do noivo. Em Gênesis 7, irmãos, o severo juízo de Deus derramado sobre o mundo antigo constitui um paralelo com a promessa da vinda de Cristo. Assim como os eleitos foram resgatados, abrigados e preservados no dilúvio, somente os eleitos de Deus serão resgatados, abrigados e preservados do juízo eterno. Essa narrativa unificada do capítulo 7 demonstra que o soar do despertador conduzirá apenas os eleitos ao novo mundo e não todos os homens. O texto nos apresenta 3 cenas. A primeira cena mostra a chamada para o resgate, versos de 1 a 10.
A segunda cena, o abrigo durante o dilúvio, o abrigo no dilúvio, versos de 11 a 16. E a terceira cena, a preservação da destruição, os versos de 17 a 24. Nós veremos cada uma dessas cenas, e cada uma dessas cenas trazem uma verdade sobre os eleitos de Deus. Na primeira dessas cenas, a chamada para o resgate, nós veremos que somente os eleitos de Deus serão resgatados. Somente os eleitos de Deus serão resgatados. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe com atenção a exposição da palavra de Deus. O texto começa mencionando mais uma vez a justiça de Noé. Não é a primeira vez que ela é mencionada, mas aqui cabe uma pergunta prioritária. Noé era justo porque era um eleito, ou ele foi eleito por ser justo? A primeira afirmação é verdadeira, irmãos. Noé era justo porque ele era um eleito de Deus. Ele foi escolhido para ser resgatado e foi também preservado em sua justiça desse mundo, do mundo da sua época, que sucumbiria diante do poder da ira de Deus e do juízo divino. Esse primeiro versículo demonstra isso. Perceba que o texto começa com Deus chamando a Noé, como ele chama Adão. A iniciativa é divina. Disse o Senhor a Noé. Disse o Senhor busca Noé, o Senhor fala com Noé. O Senhor vem e diz a ele: reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Mas a palavra reconheço aqui não transmite com precisão a afirmação bíblica, irmãos. A ideia central aqui é como se o Senhor estivesse dizendo não que reconhece, mas tenho visto que você é justo nessa geração. E por que essa diferença é importante, irmãos? Porque essa mesma expressão, tenho visto, ou vejo, ou eis que vejo, acontece em todo o restante anterior do capítulo 7. Veja, o Senhor cria todas as coisas e diz, vejo que isso é bom, vejo que isso é bom, vejo que isso é bom. Quando chega no capítulo 6, ele diz, vejo que o homem é mau, vejo que a terra se corrompeu. O que o narrador quer dizer para a gente? Ele quer dizer que Deus preservou Noé, para que no meio da criação corrompida houvesse algo que lhe trouxesse satisfação. É isso que ele quer dizer. É isso que ele está dizendo. Você foi preservado para me dar a satisfação que toda a criação deveria dar. E Noé é distinto da geração, porque todos os eleitos são diferentes do mundo em que vivem, especialmente considerando que o mundo em que os eleitos vivem é um mundo corrompido. Essa distinção, irmãos, ocorre não por causa da bondade dos eleitos, mas porque Deus os distingue, Deus traz luz sobre os eleitos, de maneira que eles sejam diferentes. Então, nessa primeira parte, o verso 1, mostra Deus procurando e chamando a Noé e mostrando que Deus se agrada dele, porque ele mesmo foi preservado para isso. Mas Deus não apenas preserva os eleitos, ele também prepara os eleitos. É isso que acontece nos versos de 2 a 10. Esses versículos descrevem como os eleitos são preparados. Noé é alguém que está sendo preparado para o juízo que virá. Os versículos 2 e 3 descrevem a ordem de Deus sobre como levar os animais. Ele deveria levar 7 pares de animais puros e 1 par de animal impuro. As crianças sabem muito bem disso. E vocês crianças precisam ensinar os adultos. Os adultos acham que na arca entrou 1 par de cada animal. Não foi. Vocês precisam ensinar os adultos o seguinte: dos animais puros entraram 7 pares, e dos animais impuros 1 par só. Aí, se você quiser saber, se vocês quiserem, crianças, saberem o que é animal puro e impuro, aí vocês perguntam para o papai em casa, tá? O papai tem a responsabilidade de ensinar isso para vocês. Mas, irmãos, a gente precisa entender o que Moisés quer dizer quando ele faz esse registro, e o que a história quer dizer. A lei de Moisés seria instituída séculos depois do dilúvio. E essa lei estabeleceria o que era claramente animais puros que podiam ser consumidos e animais impuros que não podiam ser consumidos.
Mas a distinção em Gênesis 7, ela se relaciona muito mais com o sacrifício e a adoração do que com a alimentação. Esses propósitos não são excludentes. Deus estava preservando os animais tanto para que eles fossem alimentos do povo, mas especialmente para a adoração. Deus ordena a preservação de 7 pares de animais puros para o culto em primeiro lugar. A adoração é a razão que está em destaque aqui, porque Noé, muito provavelmente, tinha um conhecimento maior sobre os critérios da adoração do que dos critérios da lei dietética. Então, veja bem, ele sabia o exemplo de Caim, que Deus se agradou de uma adoração e não da de outro. Lembra de Caim e Abel? Mas ainda não havia distinção entre animais puros e impuros que deveriam ou não podiam ser comidos, com muita clareza. Mas a adoração já está em alta aqui. Então, Deus está preservando e instruindo os eleitos que na nova terra deveriam adorar de maneira apropriada. Aí no verso 4, Deus anuncia que fará chover sobre 7 dias. Isso é, irmãos, o despertador está registrado com sucesso. Daqui 7 dias, o juízo virá. E choverá por 40 dias e 40 noites, resultando no extermínio de toda a terra. Esse número 40 também remete a uma série de eventos bíblicos. Moisés jejuou 40 dias por causa da idolatria do povo de Israel. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto por causa da sua rebeldia. Tem uma série de outros eventos no Antigo Testamento e no Novo Testamento o Senhor Jesus é levado ao deserto para jejuar por 40 dias. Por que isso acontece no enredo da Escritura, irmãos? Porque Noé está aqui sendo apresentado como um tipo de redentor. Assim como Moisés, ele é um tipo de redentor, mas ambos apontam para o Senhor Jesus Cristo. É por essa razão que o versículo 5 é muito claro em dizer que Noé fez tudo como o Senhor lhe ordenara. Todo mediador, todo redentor faz tudo como o Senhor ordena. Então, o verso 6 registra a data do dilúvio em relação à cronologia, à idade de Noé. O versículo 11 vai detalhar isso muito melhor depois, lá na frente. Essa é uma marca mais precisa que acontece lá no versículo 11. Diz que o dilúvio veio exatamente no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Ou seja, Noé tinha 600 anos e 2 meses quando o dilúvio veio. É precisamente nesse dia que se inicia o dilúvio e a família de Noé entra então na arca. Por que esses registros são importantes, irmãos? Não dá para a gente gastar tempo excessivo nisso, tá? Mas esses registros são importantes porque isso marca que o narrador não pretende contar uma historinha ficcional, uma historinha fantasiosa. O narrador está registrando isso como um evento histórico real. Houve um dilúvio na história e esse dilúvio foi universal. É isso que ele quer registrar. Mas mais do que isso, tem um sentido teológico. Ele quer mostrar isso como um juízo e um redentor. Note, irmãos, que Noé foi avisado 7 dias de antecedência. Né? Olha, vai chover daqui a 7 dias. Mas o versículo 13 lá na frente vai esclarecer que ele entra exatamente no dia do dilúvio. Por que esse intervalo de uma semana? Esse intervalo de uma semana provavelmente foi o tempo que Noé levou para colocar os animais dentro da arca. O versículo 9 diz aí: entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. O termo entraram aqui possui o sentido de que os animais vieram, foram trazidos até Noé. E isso também remete a uma coisa que aconteceu lá na criação. Lembra que Deus traz os animais a Adão para que Adão dê nome aos animais? Então, o narrador está fazendo o tempo todo essas relações para mostrar o seguinte: Noé é o primeiro Moisés e o segundo Adão. Ele é um tipo de alguém que virá. Ele é um tipo mais importante de alguém que virá. Ele foi escolhido e capacitado por Deus e ele estava preparado quando o despertador para entrar na arca tocou. Ele entra no momento exato do juízo e demonstra com precisão que Deus sempre, sempre vai resgatar os seus eleitos. E ele não apenas recebe o aviso, como a gente viu lá no capítulo 6, mas ele é conduzido à salvação no tempo determinado.
Irmãos, Noé aponta para um resgatador perfeito, para um redentor perfeito, Cristo. Eu não sei se você lê as narrativas do Antigo Testamento e para refletir sobre elas. Quantas pessoas entraram na arca? Talvez você saiba. 8 pessoas. Você já reparou que em nenhum momento da narrativa da arca de Noé é dito que os filhos, as mulheres, a mesma mulher de Noé fizeram qualquer coisa na arca? Nada. Eles são agentes passivos na história. Eles não fazem nada. É só Noé que é descrito fazendo coisas aqui. Isso é proposital, irmãos. É exatamente isso que o narrador quer que a gente perceba. É exatamente isso que a narrativa quer mostrar para a gente. Por quê? Porque Noé é um tipo de Cristo. Os eleitos são resgatados por Cristo, o que implica que a salvação não ocorre por obras de justiça por eles praticadas, mas por Cristo. Somente Cristo pode nos salvar por meio da sua obra perfeita, não é pela nossa obra. Assim como Noé executou e preparou tudo para o resgate da sua família, Cristo é aquele que fez tudo quanto necessário para o resgate do seu povo. Talvez você fique pensando assim, nossa, mas e o dia do juízo, como vai ser? Irmãos, os eleitos estarão preparados no dia do juízo. Por quê? Porque isso é resultado da obra de Cristo, não da nossa. Você consegue entender que há consolo nisso? Às vezes você olha lá para a história de Gênesis, da Arca de Noé, e fala assim, talvez eu seja justo nessa geração como Noé. Não, não é não, Noé é um tipo de alguém que não é você. Não. Você é aqueles que estão ali sem fazer nada e entram na arca. Irmãos, não é por mérito próprio. Não é por mérito. O verdadeiro cristão não será como a virgem negligente, mas como a virgem prudente. Não porque ele é bom, mas porque Jesus garantiu o suprimento de azeite. O suprimento de azeite é o Espírito vindo morar em nós. Portanto, você não precisa temer o juízo, você tem que descansar na obra do Redentor. É claro que a vigilância cristã consiste em um exercício de coração, irmãos, mas ela também deve levar em conta que nós precisamos compreender que o resgate é garantido exclusivamente pela justiça de Jesus e não pela nossa própria conduta. Estar preparado para o juízo é uma exigência. Eu não sei se vocês já assistiram, lá nos Estados Unidos tem muito isso, as pessoas que se preparam para um fim do mundo, e elas fazem buracos no chão e enchem de suplementos, né, como se fosse possível escapar do juízo vindouro. E elas ficam tão preocupadas, e até alguns cristãos entram na onda dessas coisas, e eles também se preparam para a calamidade. Irmãos, nós somos guardados por algo muito maior. Ainda que os nossos olhos se fecharem nessa terra, ainda que isso aconteça, nós adentraremos novos céus e uma nova terra com segurança. Por quê? Porque o Espírito de Cristo garante que a gente vai flutuar nas águas do juízo. Não pelas nossas obras, mas por aquilo que Ele fez. Essa primeira cena, a chamada para o resgate, revela que só os eleitos são resgatados. Agora, na segunda cena, nós vemos o abrigo do dilúvio. Será que tem abrigo no meio do juízo? E com isso nós aprendemos que somente os eleitos é que serão abrigados durante o juízo. Os versículos 11 a 16 registram o início do dilúvio e relatam como Noé e a sua família, 8 pessoas ao todo, juntamente com os animais, foram abrigados. O despertador não pôde ser adiado, irmãos, a chuva veio. Não teve conversa. No dia exato determinado por Deus, a chuva começou. Não teve como, sabe quando você coloca o alarme lá e você dá uma adiada nele? Alexa, adie o alarme. Não dá para fazer isso. Mas olha só que interessante que a narrativa nos conta. Não apenas caiu água do céu, mas olha aí o que o verso 11 diz.
as fontes do grande abismo se romperam. O termo abismo aqui é o mesmo usado lá em Gênesis 1:2, para demonstrar o contexto em que o Espírito pairava sobre as faces das águas. O que dá a entender o seguinte, irmãos, é como se Deus tivesse tirado o seu Espírito que sustentava a ordem criacional, então as águas rompem. Agora o Espírito não contém mais as águas do abismo, ele permite que elas inundem a terra definitivamente. Você consegue imaginar a velocidade dessa inundação? Você consegue imaginar quanto isso aconteceu rápido? Você consegue imaginar quão aterrorizante deve ter sido para as pessoas que estavam ali na terra e até para Noé e a sua família? Mas imagine as pessoas incrédulas na terra e aquela quantidade de água muito rapidamente enchendo a terra. Aquelas pessoas que estavam com Noé lá na arca, juntamente com os animais, foram escolhidas por Deus para repovoar a terra após o dilúvio. Mas o juízo estava apenas começando, irmãos. Quanto tempo que eles permaneceriam na arca? A gente conhece o desfecho da história, a gente olha a história de cima, a gente sabe onde ela começa, onde ela termina, mas você consegue imaginar a cabeça daquelas pessoas que não estavam habituadas com chuva e de repente vem água de tudo quanto é lado e aquela arca gigantesca de 120 metros começa a subir e imagina o que aquelas pessoas pensaram, as que estavam na arca. Quanto tempo que a gente vai ficar aqui? Será que um dia a gente vai desembarcar? Será que essas águas vão baixar um dia? Será que essa estrutura vai resistir mesmo à pressão nessa quantidade de água? Será que a arca vai resistir até o fim? Comece a pensar nas pessoas que estão lá, com esse monte de animal aqui, só a gente, e é água para todo lado, e não para de chover, e a arca está subindo, será mesmo que ela vai aguentar? O texto não diz, irmãos, mas é muito provável que essas inseguranças podem ter pairado na mente dos tripulantes. Permanecer nesse abrigo exigiu fé. Eles não tinham muita escolha, mas eles tinham que ter fé. Eles precisavam confiar que a providência de Deus seria eficaz. Até porque não tinha outra saída. O verso 16 diz claramente que Deus fechou a porta. Ninguém entra nem sai, a não ser que alguém pulasse lá no meio da chuva, o que eu acho que ninguém faria, né? Veja, irmãos, o que isso mostra para a gente? Tem cristãos que eles observam as catástrofes do mundo, o estado da corrupção do mundo, e eles refletem sobre a iminência, aliás, do juízo de Deus. E eles se comportam com base nos sinais do tempo. A gente está vivendo um tempo difícil. E parece que a qualquer momento o juízo de Deus pode irromper. Mas saiba de uma coisa, irmãos, o juízo de Deus e o alarme do final dos tempos não vai soar e as coisas não vão acontecer apenas por causa dos sinais que nós vemos. Eles vão acontecer porque Deus não falha nas suas promessas. Lembra lá o texto que nós lemos na liturgia? Que Pedro diz, alguns pensam que Deus retarda a sua promessa. Não. Veja, isso não é apenas, a gente não tem apenas a informação de que o juiz virá, a gente tem a informação de que Deus vai restaurar o mundo. Há uma promessa por trás disso, Cristo voltará. Essa promessa não é apenas um símbolo do juízo sobre os ímpios, mas é também o símbolo de que haverá a entrada dos justos, dos justificados num novo céu e uma nova terra. Isso deveria nos trazer esperanças. Mas, irmãos, os cristãos às vezes ficam assustados com as notícias. Eles temem sucumbir com o mundo. Eles temem que o planeta Terra sucumba por um desastre mundial, ou por uma bomba, por causa das guerras, ou talvez por causa das políticas, e aí o nosso país pode entrar num estado calamitoso. Irmãos, nós temos que compreender de fato a suficiência do Evangelho. Nós não estamos abrigados em uma estrutura, em uma arca. Nós estamos abrigados em uma pessoa. Nós estamos apoiados em Cristo. Cristo garante que nós temos refúgio no juízo e nas calamidades do mundo.
Isso significa que a gente não sofrerá as dores desse mundo? É claro que não. Isso significa que a gente vai passar dessa para melhor. Nem todo mundo pode dizer isso. A nossa esperança precisa ser reorientada, porque nós somos abrigados em Cristo, em meio a tudo que pode acontecer nesse mundo. Nós chegaremos a outra margem da eternidade, irmãos, ainda que tenhamos que morrer aqui. Do mesmo modo que os discípulos podiam ter descansado enquanto o mar se enfurecia e Jesus dormia, vocês lembram desse episódio registrado nos evangelhos? Nós também podemos ficar em paz com o possível colapso do mundo. Nós podemos ficar em paz. Irmãos, a gente não está num Titanic que tem aparente resistência. Não. Nós estamos sendo conduzidos pelo Deus homem, pelo Cristo crucificado e ressurreto. Lembrem-se daquilo que diz o apóstolo Paulo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos seguros em Cristo. Jamais tema o juízo se você é um eleito de Deus. Se você traz as marcas da eleição, da regeneração, tema apenas a Deus e tema-o agora e encontre com Ele em paz no futuro, porque você estará amparado na justiça e no perfeito abrigo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pare de ficar alarmado com as teorias da conspiração, com o suposto poder dos homens. Somente Deus, irmão, somente Deus detém o controle absoluto sobre a criação. Ninguém mais dirige a história, senão Deus. Ninguém mais. Deus é o nosso abrigo no meio das tempestades da vida. Ele é o nosso abrigo. Só os eleitos são abrigados. Nós vimos duas cenas, irmãos, e vimos que nessas duas cenas somente os eleitos são resgatados e abrigados no juízo. Agora, na cena final, nós veremos a preservação da destruição e aprenderemos que somente os eleitos serão preservados. Essa cena final, do verso 17 ao 24, descreve a preservação em meio à destruição. Só os eleitos serão preservados da morte para que possam povoar a nova terra. Os versículos 17 a 20, eles demonstram a gravidade sem precedentes desse dilúvio. Sem precedentes. Irmãos, não se trata de uma enchente grave mesmo, como aquela que aconteceu em 2024 no Rio Grande do Sul. A escala aqui é global, é muito mais grave do que aquela. E a narrativa enfatiza esse crescimento implacável das águas por uma série de progressão verbal. O verso 17, por exemplo, diz que as águas cresceram. O 18 afirma que elas predominaram. O 19 diz que elas prevaleceram excessivamente, a ponto de cobrirem todos os altos montes debaixo do céu. Essa linguagem do narrador tem a pretensão de fazer o leitor pensar o seguinte: é água que não acaba mais. É água que não acaba mais. É muita água. Deus está derramando por completo a sua ira. E o verso 20 detalha que as águas prevaleceram 15 côvados acima dos cumes dos montes. Os mais altos montes estavam cerca de 7 metros abaixo. O pico estava abaixo da água, cerca de 7 metros. Consegue entender a quantidade de água, irmãos? Os mais altos montes estavam cobertos de água. O que o narrador quer mostrar? Ele quer mostrar quão grande foi a intensidade desse derramar de água, desse derramamento de juízo. Essa linguagem de completude, irmãos, aponta para um outro juízo de Deus. E isso é ecoado lá no Evangelho de João. João descreve que a completude da ira de Deus recai sobre Cristo de forma plena. Haveria um outro juízo muito mais profundo que realmente salvaria pessoas. A ira de Deus sobre Cristo, ela inundaria o Senhor.
Irmãos, aqueles que depositam a fé em Cristo são preservados de submergir diante da merecida e justa ira de Deus. Por que que as pessoas que estavam na terra morreram? Porque elas não confiaram em um Redentor. Por que que as pessoas morrerão no juízo? Porque elas não confiaram no Redentor. Na cruz, as águas do juízo que deveriam inundar o mundo caiu sobre o nosso substituto, Cristo. Cristo foi feito o objeto da ira de Deus, do mesmo jeito que o mundo foi feito o objeto da ira de Deus e Noé foi preservado nas águas do dilúvio. Cristo foi feito o objeto da ira de Deus, da qual os eleitos mereciam. Sabe a diferença, irmãos? Sabe a diferença entre o dilúvio e aquilo que Cristo fez? O dilúvio não trouxe satisfação completa para a ira de Deus. Não trouxe. Tanto que há promessas de um novo juízo. Mas a ira de Deus sobre Cristo trouxe uma satisfação completa. É por isso que os eleitos serão preservados. Pastor, mas virá um juízo sobre o mundo, sim, mas sobre os eleitos nunca mais. Porque o juízo que era merecido pelos eleitos recaiu sobre o Senhor. Esse é um juízo definitivo, pleno, satisfatório. Deus foi satisfeito. E é por isso, irmãos, que nós estamos sendo preservados e conduzidos a novos céus e nova terra. É por isso que nós vamos chegar lá em segurança. Por quê? Porque Cristo aplacou. Ele recebeu o dilúvio da ira de Deus sobre ele, para que os eleitos de Deus fossem preservados até o fim. A segunda parte dessa cena, dos versos 21 a 24, mostra então a realidade trágica do extermínio do resto do mundo antigo. Enquanto Noé e sua própria família eram preservados da morte, o restante da humanidade e até os animais pereciam sob o juízo de Deus. Os versos 21 a 24, então, descrevem o extermínio absoluto da vida sobre a face da terra, é o que diz o verso 23. Essa linguagem, irmãos, está focando, obviamente, nos seres terrestres e nas aves. Tudo que possuía fôlego de vida fora da arca morreu. E isso, é claro, que não inclui os peixes que estavam na água. O cenário aqui, e tem muito marca disso na narrativa, irmãos, o narrador deixa muito sinal disso na narrativa. É como se Deus estivesse fazendo uma descriação daquilo que ele fez. Então, lembra lá que criou Deus os seres que rastejam, os animais domésticos, e lembram que ele diz isso lá na criação? Aqui, ele está dizendo o contrário, eu exterminei tudo. É uma descriação. Deus remove a vida que se corrompeu para, a partir do remanescente, inaugurar um mundo renovado. Mas será que essa seria a esperança de Noé? Viver em um mundo restaurado? Será que Noé estava assim, olha, estava difícil viver na corrupção com aquelas pessoas, e agora a gente vai viver num mundo novo? O texto diz que ainda levaria algum tempo. O verso 24 diz que as águas demoraram 150 dias, ou melhor, as águas predominaram 150 dias sobre a terra. Mas a fé de Noé se dirigia a essa nova criação. Talvez, irmãos, ele compreendesse que a sua preservação envolvia o serviço na nova terra. Porque se ele era um novo Adão, então ele deveria nessa nova terra fazer o quê? Cultivar a terra. Formar um novo mundo a partir das cinzas. Ou melhor, a partir das águas. Ele deveria trabalhar na formação desse novo mundo. Por quê? Porque Noé era um membro do novo mundo. Ele foi membro do antigo, mas ele era um membro do novo mundo. Você entende por que o Novo Testamento utiliza o dilúvio como uma prefiguração do batismo? Isso está lá em 1 Pedro 3, 20 a 21. A analogia usada por Pedro mostra que em Cristo todos nós passamos simbolicamente por um dilúvio ao sermos batizados. O batismo é o sinal da aliança que sela a nossa morte no velho mundo e o nosso nascimento para o novo mundo. Ele nos marca como cidadãos de uma nova criação, um mundo restaurado que devemos desejar profundamente e para o qual, irmãos, nós fomos resgatados, abrigados e preservados. Mas, preste atenção,
Do contrário do que muita gente pensa, a edificação desse mundo novo não começa lá na eternidade. Ele começa agora. Ah, pastor, então você acredita que a gente vai restaurar o mundo? Não. Não acredito que nós vamos restaurar o mundo, tá? É que em Cristo nós já somos nova criação. Em Cristo nós já pertencemos hoje a esse mundo que virá na eternidade. Em Cristo, a vida já começou a reinar em nós, irmãos. Nós somos preservados para o novo céu e para a nova terra, porque a vida eterna já habita em nós. Isso significa que nós somos habitantes renovados de um mundo ainda não restaurado. Vou repetir. Nós somos habitantes renovados de um mundo ainda não restaurado. Embora os novos céus e a nova terra sejam uma promessa futura, a vida renovada já brotou em nós. É isso que eu estou dizendo. Nós não aguardamos o reino vindouro de Deus como espectadores passivos, irmãos, mas como portadores dessa nova vida. É por isso que a gente precisa servir aqui. Porque o nosso serviço aqui aponta para o novo céus e para a nova terra. Nós servimos na família, no trabalho, na igreja, e essa perspectiva do futuro deve moldar a maneira como nós vivemos aqui, como nós trabalhamos, como nós lutamos nesse caos que nós vivemos às vezes. Porque em Cristo a gente pertence a uma outra esfera de realidade. Nós pertencemos à nova criação e nós fomos capacitados para manifestar a vida agora, irmãos. E como que a gente manifesta essa vida? Diante das pessoas que nos cercam. Pessoas que estão sob o juízo de Deus agora e que nós estávamos antes de crer. A gente não pode salvar ninguém, mas a gente carrega a mensagem salvadora que conduz os eleitos para a vida eterna, irmãos. É por isso que a gente deve insistir em pregar nesse mundo e levar a gente para o mundo novo. A gente deve insistir nisso. A gente não sabe quem são os eleitos de Deus, mas a nossa missão é anunciar a todos, para que eles saibam que quando o despertador tocar, não haverá segunda chance. Não houve segunda chance para essas pessoas que estavam lá nos dias de Noé. Não houve. Assim como as virgens prudentes da parábola contada pelo nosso Senhor, irmãos, nós devemos ser vigilantes. E talvez você esteja pensando assim, pastor, mas espera aí, é verdade que somente os eleitos vão ser resgatados? Só eles serão abrigados e preservados da destruição. Entretanto, irmãos, isso não isenta a gente de confirmar a nossa vocação e eleição, como diz o apóstolo Pedro, no texto que nós lemos na liturgia. Essa confirmação se dá pela evidência de uma nova vida em nós. Uma nova vida que aponta para a realidade do novo céu e nova terra. A gente é cidadão de outra terra, já, vivendo em um mundo ainda não renovado. A prudência da noiva de Cristo, ela vem do Espírito Santo. É Ele que mantém a nossa alma viva e vigilante. O dilúvio pegou os nécios, os negligentes de surpresa, mas não aqueles que estavam em Noé. Por isso, meu irmão, se você vive em Cristo, então você deve viver como um real eleito e não como uma virgem negligente. Você deve se examinar porque você é chamado a ser prudente. Você deve se examinar se você é prudente ou negligente. Mas caso você seja negligente, eu quero dizer uma coisa para você. Ainda há tempo, porque o despertador ainda não tocou. Mas a gente não sabe que hora ele vai tocar. Corra para Cristo, vista-se com a justiça de Cristo, descanse em Cristo, seja resgatado por Cristo, abrigado por Cristo, preservado por Cristo. E você fará isso se você deixar suas obras de lado e se agarrar à cruz de Jesus. A cruz é o barco que realmente nos salva do dilúvio. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque temos tudo o que precisamos em Cristo nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu essas histórias e elas apontam para a realidade do Evangelho. Ajuda os nossos olhos a se dirigirem
para o novo céus e a nova terra e a entendermos-nos, Senhor, como cidadãos de uma outra pátria. Nós já somos nova criação, vivendo em um mundo que ainda não foi restaurado. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos faça servir com toda a dedicação nesse mundo, pregando a Tua palavra e adorando o Senhor em todo o tempo, com tudo aquilo que fazemos no dia a dia. Que a Tua palavra, Senhor, seja guardada no nosso coração, a fim de que nós sejamos encontrados piedosos, a qual a piedade é uma marca dos eleitos. Louvado seja o Senhor. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.